Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal da Arquibancada Tricolor. Em uma semana que o São Paulo começou muito bem com a vitória sobre o Red Bull Bragantino, mais um bom time, né? A quarta vitória seguida conquistada pelo São Paulo, mas que infelizmente terminou na última quinta-feira com uma derrota contra o Galo na Arena MRV. A gente vai falar do jogo contra o Galo, a gente vai falar da possibilidade do Zubeldia ir ou não para a seleção do Equador, as respostas que ele deu sobre o tema e sobre o jogo na coletiva pós-jogo contra o Galo e também do VAR, né, da arbitragem, toda a polêmica que está envolvendo essa derrota do São Paulo, a mão do Paulinho, a falta que originou o primeiro gol, os erros individuais, a atuação coletiva do São Paulo, enfim, muito assunto no programa de hoje, então fica ligado aí que a gente já volta depois da vinheta. Fala galera, sem muita enrolação, vamos começar então os assuntos do vídeo de hoje. Como eu disse, o São Paulo, no começo dessa semana, né, o intuito do programa aqui é falar sobre a semana do São Paulo Futebol Clube, começou com uma vitória sobre o Red Bull Bragantino. A gente não vai aqui entrar em detalhes do jogo, mas o São Paulo havia conquistado a sua quarta vitória consecutiva, né, e o time do Bragantino, da forma como jogou muito bem, só engrandeceu ainda mais essa vitória do São Paulo, que havia colocado o time no G4 do Brasileirão. Durante a semana ali, o jogo foi no sábado à noite, a gente imaginava que teria um final de semana bastante tranquilo, com mais uma vitória, aquele clima leve, mas logo depois do jogo surgiu a notícia do interesse concreto da seleção do Equador pelo Zubeldia. E aí vamos comentar um pouquinho sobre essa questão, apesar de não estar ainda muito bem esclarecido se ele vai, se ele não vai, se teve de fato o convite ou não. O primeiro ponto a destacar sobre isso é que é impressionante como o São Paulo continua sendo uma vitrine tanto para jogadores quanto para treinadores, né? O Zubeldia já fez bons trabalhos no Equador, tanto pelo Barcelona de Guayaquil quanto pela LDU mais recentemente, e aí agora que ele vem fazendo um bom trabalho pelo São Paulo, é que o nome dele surge com força para assumir a seleção. Assim como havia sido com o Bausa, com o Osório, com o próprio Dorival. Então, é possível identificar um ponto positivo nessa questão de ver que o São Paulo é uma vitrine muito relevante para o futebol internacional, sul-americano, brasileiro, enfim, em todos os níveis. Esse é um ponto positivo porque, de fato, é legal ver o nosso clube com essa grandeza, com essa representatividade. O lado negativo, obviamente, é mais uma vez esse temor, esse receio de perder um treinador para a seleção, né? O Osório havia saído lá atrás para o México, o Bausa para a Argentina e o Dorival no começo desse ano, menos de 6 meses atrás, saiu para a seleção brasileira. Então essa especulação em torno do Zubeldia deixa, obviamente, a gente muito aflito, porque ele vem fazendo um ótimo trabalho no São Paulo, com bons resultados, apenas uma fase, por enquanto, de oscilação, mas que logo já também demonstrou uma reação. Então, a eventual saída do Zubeldia agora, a essa altura da temporada, poderia representar naturalmente um prejuízo muito grande. O que a gente tem de concreto? Algumas fontes afirmam que já teve uma reunião do Zubeldia, representado pelo seu staff, pelo seu empresário, com a Federação Equatoriana para entender ali o convite, as condições de uma eventual negociação, e também outras fontes já afirmam, inclusive, que o Equador, depois dessa primeira conversa, essa sondagem, já teria, inclusive, desistido da contratação do Zubeldia pelas condições, ou talvez o Zubeldia não ter dado uma abertura tão grande em receber essa proposta de uma forma oficial. E aí a coletiva de jogo pós-partida contra o Atlético Mineiro na quinta-feira, para mim mostra um pouco que, de fato, o Zubeldia está muito envolvido com o projeto, com o clube do São Paulo como um todo, né? Ele já havia falado em outras ocasiões como para ele era um sonho, né? Como era algo grande representar o São Paulo, ser o treinador do São Paulo, que ele se preparou durante 15 anos para um momento, para uma oportunidade como essa. E aí a postura dele, que a gente já vai comentar também, mais enérgica, mais revoltada com o que aconteceu na Arena MRV, para mim mostra o comportamento de uma pessoa que está de fato envolvida com o São Paulo. Para mim não faria muito sentido ele reagir dessa forma se ele já vislumbrasse aí uma saída iminente do clube, né? Para mim não teria muito sentido. Então, mostrou que ele está, na minha opinião,
envolvido e mergulhado de corpo e alma nesse projeto do São Paulo, e aí para nós seria uma excelente notícia, já que ele vai participar agora nessa janela de contratações, de dispensas, as negociações que o São Paulo vai fazer, e a parte importante da temporada, né, que são os mata-matas da Copa do Brasil, da Libertadores e o segundo turno do Brasileiro, ainda estão por vir. Então é importante que a gente mantenha o nosso treinador. Eu entendi pela postura do Zubeldia, somado com essas informações de que o Equador já teria até desistido da contratação, que de fato ele fica no São Paulo e a gente torce para que isso se concretize. Falando agora do jogo em si, né, contra o Galo, a derrota do São Paulo por 2-1, eu vou analisar a partida sob 3 aspectos. Primeiro, o aspecto coletivo do jogo do São Paulo. Segundo, o aspecto individual, algumas decisões, alguns erros individuais de alguns jogadores nossos. E terceiro, não poderia deixar de ser a questão da arbitragem. Então vamos lá. Primeiro, do ponto de vista coletivo, eu sinceramente acho que o São Paulo fez um bom jogo. Acho que essa derrota não tem nada a ver com as últimas 2 derrotas que o time tinha sofrido, contra o Cuiabá e contra o Vasco. Pelo contrário, né, eu acho que o São Paulo se portou muito bem, com exceção dos primeiros 15 minutos ali, que não conseguiu se achar muito, não conseguiu ficar muito com a bola, até tomar o primeiro gol. Depois disso, o São Paulo reagiu no jogo, criou diversas chances, conseguiu empatar, teve ali as 2 chances com o Ferreirinha, que poderiam ter resultado aí numa virada no placar, e de repente o São Paulo conseguiu uma tranquilidade um pouco melhor no jogo, né, um pouco maior no jogo. Infelizmente o Ferreirinha perdeu aqueles gols, e aí no último segundo praticamente ali do primeiro tempo, o São Paulo toma o gol. Mas coletivamente, ainda nesse primeiro ângulo, né, de análise, acho que o São Paulo se portou muito bem. Nas últimas derrotas contra o Cuiabá e contra o Vasco, a gente reclamou muito da postura do São Paulo. Quase um desinteresse ali pelo jogo, né, a falta de intensidade, de organização, alguns lances muito bobos. E nesse jogo contra o Galo, a gente viu justamente o oposto. São Paulo acho que se portou muito bem, com exceção desses primeiros 15 minutos. Teve ali, mesmo no segundo tempo, quando já tinha um jogador a menos, possibilidades, né, de criar. Teve uma chance ali com o Luciano, que acabou também não fazendo o gol. Então acho que coletivamente foi um bom jogo. O São Paulo merecia até ter saído com um placar melhor, se não a vitória, pelo menos no mínimo ali com um empate. Então, diferentemente das últimas 2 derrotas, acho que a gente não tem que ficar desanimado ou chateado com a atuação do time, que acho que coletivamente tem muito mais pontos positivos do que negativos para se ressaltar. Já em relação ao segundo ponto de análise, que é se a parte coletiva funcionou razoavelmente bem, individualmente não dá para a gente falar o mesmo, pelo menos em relação a alguns jogadores. Se a gente for pegar os principais lances do jogo, a gente vai ver que sempre teve algum errinho individual ali que acabou custando um pouco caro demais. No primeiro gol do Atlético, por exemplo, e aí eu não vou falar ainda da questão da arbitragem, a gente tem o Luciano saindo com a bola e ele perde a bola. Algumas pessoas estão dizendo que foi falta, mas sinceramente eu não tenho uma convicção a respeito disso. Mas já era a 3ª tentativa de sair com a bola do Luciano e a 3ª vez que ele havia perdido a bola. Então, nessa que resultou na falta do primeiro gol, era a 3ª tentativa do Luciano sair com a bola e mais uma vez ele perde a bola. A bola rebate ali um pouquinho, o São Paulo recupera a posse com o Luiz Gustavo e aí tem a suposta falta que origina o lance que o Hulk vai bater para o gol. Essa falta também é bastante questionável, mas sem entrar na questão da arbitragem. Nesse primeiro gol tem então o erro do Luciano na origem do lance da falta e depois eu acho que o Rafael, não dá para dizer que ele falhou, porque não é uma falha, a falta foi bem batida, a bola quica no chão ainda antes, mas ele rebate um pouco para dentro da área, né? Talvez fosse mais correto rebater para a lateral, né? Então existe aí um erro técnico individual do Rafael, dá para a gente chamar assim, e depois uma distração do Igor Vinícius no rebote, né? O Vargas chega sozinho para complementar ali e fazer o primeiro gol. Então acho que nesse primeiro lance, né, do jogo que originou o gol, a gente tem um erro do Luciano na saída de bola, um erro um pouco menor, mas teve, do Rafael no rebote, e essa distração do Igor Vinícius para acompanhar o Vargas, que conseguiu livremente fazer o gol ali. Depois, como eu disse, o São Paulo reage, mas voltando a falar de erros individuais, não dá para deixar de mencionar as 2 oportunidades claras que o Ferreirinha teve, né? O São Paulo já com 1-1 no placar,
teve 2 contra-ataques ali, roubada de bola, que o Ferreirinha saiu literalmente cara a cara com o goleiro, e aí acho que ele fez escolhas ruins e fez execuções ruins na jogada, né? O primeiro lance, ele bate muito fraco, praticamente na mão do Matheus, ali o goleiro do Galo, e o segundo lance, que o São Paulo tinha um 3 contra 2, ele poderia ter tocado a bola para um jogador em condição melhor de finalizar, ele tenta cortar, e aí o zagueiro do Galo consegue interceptar a finalização. Aquilo ali poderia ter mudado o rumo do jogo. Então, mais uma vez, falando das questões individuais, se no primeiro gol o São Paulo teve algumas falhas que custaram o 1-0 para o Galo, depois teve esses lances do Ferreirinha que também poderiam mudar o rumo do jogo e também foram falhas individuais. Para finalizar essa análise, vem então o lance do segundo gol do Galo. A gente vê que faltava literalmente 10 segundos para terminar o primeiro tempo, o São Paulo consegue sair com a bola carregada e aí a gente vai lembrar que no jogo contra o Corinthians, por exemplo, lá na Neoquímica Arena, a situação era muito parecida, né? O São Paulo estava ganhando naquela ocasião por 2-1, faltava ali alguns segundos para terminar o primeiro tempo e o Luciano tenta sair jogando meio dentro da área, perde a bola e o Corinthians faz o gol de empate. Dessa vez, mais ou menos a mesma situação, o São Paulo não perde a bola tão próximo do gol, mas faltavam 10 segundos literalmente para acabar o primeiro tempo. São Paulo sairia para o intervalo com um empate e jogando muito melhor do que o Galo. Então, provavelmente, na volta do intervalo, isso também teria um efeito positivo a nosso favor. E aí o Igor, lá na beirada, na lateral direita, ele tenta meio dar uma caneta, um drible, está cercado por 2 jogadores, ali faltou dar um bicão para fora. Se aquela bola saísse para a lateral, por exemplo, o juiz certamente acabaria o primeiro tempo ali. E nessa tentativa de drible, um pouco displicente, talvez um pouco desconectado com o momento do jogo, que teria que jogar a bola para fora para acabar o primeiro tempo, o Galo recupera a posse de bola, consegue fazer a transição lá para o lado esquerdo, o Scarpa mais uma vez, né, que ele já tinha finalizado umas 3 ou 4 bolas, consegue cortar para a esquerda, que era uma jogada praticamente única que ele estava fazendo e o Wellington não conseguiu acompanhar, e consegue fazer a finalização para o gol. Nesse ponto, então, mais um erro individual do São Paulo, do Igor Vinícius, que, justiça seja feita, estava fazendo uma grande partida, então teve esses errinhos individuais, mas coletivamente acho que ele estava muito bem. Então, mais uma falha individual de jogadores que acabaram custando. Resumidamente, no primeiro gol teve falha, na hora de virar o placar ali, as chances do Ferreirinha, também falhas individuais, e no segundo gol, a virada do Galo, essa falha do Igor Vinícius, que deveria ter colocado a bola para fora, encerraria ali o primeiro tempo com um empate, que seria um bom resultado para o São Paulo, já principalmente mandando no jogo naquela altura. Bom, então se a gente já falou do desempenho coletivo do time e dessas falhas individuais que acabaram comprometendo um pouco o resultado, o terceiro ponto não poderia deixar de ser a questão da arbitragem. Eu acho que a hora que a gente junta no mesmo balaio os erros individuais e os erros da arbitragem, a gente entende porque o São Paulo, apesar de ter feito um bom jogo coletivamente, saiu com um resultado negativo. E aí, voltando para os lances capitais do jogo, que foram os 2 gols do Galo, eu acho que os erros de arbitragem foram determinantes para que o São Paulo tivesse um resultado negativo. Vamos pegar primeiro o primeiro gol do Galo, então tem ali aquela situação que o Luciano perde a bola. Algumas pessoas estão dizendo que acharam falta, eu sinceramente não acho que tenha uma convicção muito grande em relação a isso, mas depois, quando o Luiz Gustavo coloca a mão para trás, aquela falta que o juiz marcou, que originou a bola do Hulk e o gol, sinceramente para mim não foi nada. Não é um lance de VAR, mas eu acho que para os critérios que o árbitro estava usando e pela proximidade que ele estava ali, dava para ver claramente que o Luiz Gustavo não colocou a mão no rosto do jogador do Atlético, não fez um movimento de bater nem nada, foi só uma mão para trás para proteger, que pega mais ou menos na altura do peito ali, sem quase nenhum impacto, e aí, infelizmente, o juiz marcou a falta. A gente sabe que o Hulk tem uma qualidade muito grande para finalizar, para chutar essas faltas, mesmo com uma distância um pouco maior, e acabou resultando no primeiro gol, para mim ali, o primeiro grande erro da arbitragem. No segundo gol do Galo, a mesma coisa, né? Tem a questão do Igor Vinícius, que perde a bola, como a gente já disse, então não é eximindo o São Paulo de alguma responsabilidade pela jogada e pelo gol que sofreu, mas tem ali na finalização do Scarpa, para mim, claramente a bola resvala no Alan Franco e depois bate na mão esquerda, no braço esquerdo do Paulinho. Dá para ver, claro que não tem nenhuma imagem que tire
totalmente essa dúvida, mas para mim fica muito claro em uma imagem lateral que dá para ver o Paulinho batendo a bola aqui no antebraço esquerdo dele, a mão dele até dá uma tremida e ele recolhe essa mão para trás depois. Então esse ato, primeiro o movimento da mão que dá para ver e depois esse ato dele tirando a mão como um reflexo para trás, para mim indicam já num primeiro momento que teve esse toque. Depois, analisando a trajetória da bola, fica ainda mais claro, porque não teria muito como a bola vindo de trás, como veio, bater na barriga do Paulinho e se projetar para frente. Dá para ver por essa mesma câmera que eu mencionei, que a bola, na hora que bate no antebraço, ela cai um pouco antes de bater na barriga. Então é como se ela fosse passar direto pelo Paulinho, porque ele não conseguiria chegar a tempo, e aí essa mão traz a bola para a barriga e projeta ela para frente. É um toque muito sutil, é verdade, mas esses dois pontos, falando em imagem, para mim já comprovam que teve o toque. Então, primeiro o braço mexendo e esse reflexo do Paulinho de tirar, e depois olhando a trajetória da bola. Fora isso, e aí é um ponto que o Zubeldia tratou muito na coletiva de uma forma bastante enérgica, se a gente olhar a comemoração do gol, o Paulinho sai sozinho correndo para a linha de fundo, os jogadores do São Paulo acusam, né, levantam a mão de que teve alguma irregularidade por ali, e os outros jogadores do Galo, eles demoram um pouco até para comemorar, porque parece que todos eles viram que teve, de fato, uma mão na bola ali que invalidaria o gol. Para um time que estava jogando em casa, que já não tinha conquistado vitórias nos últimos 5 jogos, fazer um gol no último segundo do primeiro tempo e uma comemoração tão discreta assim, são detalhes que o juiz poderia ter prestado atenção. Depois eles ficam ali cochichando um com o outro, esperando a decisão do VAR sem nenhuma convicção. São coisas que, além da imagem, eu acho que o VAR e o juiz deveriam ter prestado atenção, que para mim formam um conjunto de evidências, um conjunto de indícios a comprovar que de fato teve o toque na mão do Paulinho e, portanto, o gol teria que ter sido invalidado. Se a gente está falando da arbitragem, eu acho que vale aqui um comentário a respeito da arbitragem em si e também da utilização do VAR. Bom, não é segredo para ninguém que, infelizmente, a arbitragem no Brasil é muito precária, né? Os árbitros são, em grande maioria, fracos, despreparados, não são profissionais nessa área, né? Eles têm outras profissões, e isso, obviamente, que impacta nas decisões dentro de campo. Porém, quando surgiu a ferramenta do VAR, que foi ser utilizada no futebol brasileiro, muita gente elogiava e agradecia, porque falava, bom, se a arbitragem é fraca, pelo menos agora vai ter o árbitro de vídeo para corrigir as injustiças, né? O conceito do VAR e da criação dessa ferramenta é justamente para minimizar os erros e corrigir as injustiças. Mas o que a gente vê na prática, infelizmente, é justamente o contrário. Se nos lances interpretativos dá até para a gente entender que o VAR não corrige tanto, porque aí passa 15 vezes em câmera lenta, o juiz tem uma percepção, o cara lá dessa linha do vídeo tem outra, e aí repete, e vê se teve puxão, se foi suficiente o tranco para causar a falta ou não, ou coisas do tipo, a gente até entende que nesses lances subjetivos e interpretativos tem alguma divergência e alguma dúvida que o VAR não consegue solucionar. Mas nesses lances objetivos, como por exemplo toque de mão na bola e impedimento, não dá para conceber a gente ficar discutindo aqui horas e horas depois do jogo, ainda tendo dúvidas sobre o lance. Deveria ser uma ferramenta que justamente eliminasse essas dúvidas. Então, quer dizer, teve toque na mão? A imagem mostrou? Acabou. Pronto. Fim da discussão. Impedimento? A mesma coisa. Só que o que a gente vê é o contrário. A gente discutiu, por exemplo, aquele impedimento do Caleri contra o Inter por vários dias. Até hoje não dá para ver uma imagem clara se aquela linha foi traçada no ponto certo, se o Caleri estava mesmo impedido ou não. Um gol do São Paulo anulado que custou certamente a vitória contra o Inter naquela situação. Agora contra o Galo, mais uma vez, um lance objetivo que para mim claramente mostra, algumas pessoas pensam diferente, mas para mim claramente mostra que teve o toque na mão. Então, por que não tem uma imagem clara, com tantas câmeras em volta? Tinha até câmera no vestiário, ali no túnel, indo para o vestiário, a hora que o Alan Franco foi expulso. Como que não tem uma câmera conclusiva para mostrar se teve ou não o toque do Paulinho? Então, mesmo que a gente supere a discussão sobre a mão na bola, que alguns vão ver que teve, outros vão ver que não, tudo bem, eu respeito, mas passando para essa discussão de conceito de VAR, como que não tem uma ferramenta que mostre de forma conclusiva se teve ou não o toque na bola? Como, por exemplo, tem lá na Europa as ondas sonoras, né? Então você
pelo som, pela onda sonora, você consegue constatar onde teve o contato, que hora que teve. Fatalmente resolveria essa situação. Na questão de impedimento, a mesma coisa, você tem lá o semiautomático, mostra, podemos discutir a regra. Ah, mas estava 1 centímetro na frente. Mas a regra é essa, pelo menos você acaba com a discussão. No caso do Brasil, da utilização do VAR, mesmo para lances que não são interpretativos, mas sim objetivos, a gente fica alimentando essa discussão. Então, a ferramenta que teoricamente veio para corrigir os problemas e para acabar com a discussão, na verdade, ela só gera ainda mais problemas. E aí fica lá, minutos e minutos, tirando a dinâmica do jogo, tirando a espontaneidade de uma comemoração de gol, por exemplo, que é algo sagrado no futebol, para nem corrigir o problema. Então fica aqui uma crítica a essa utilização do VAR. Eu acho que, se for para não resolver a dúvida, é melhor deixar sem o VAR, porque pelo menos o jogo fica dinâmico e não se perde tanto tempo com algo que praticamente não serve para nada. Bom, eram esses então os pontos aqui, como eu disse, bastante assunto. A gente falou do jogo, do interesse do Equador no Zubeldia, que talvez não vá, da coletiva e a postura que ele teve, que acho que respondeu de uma forma bem enérgica, ele estava bastante revoltado com a arbitragem. Muitos torcedores do São Paulo estão elogiando e se sentindo representados por isso, né? Claro que ele tem que tomar um cuidado em relação a punições e cartões, etc., mas acho que essa postura enérgica ela tem que ser ressaltada de alguma forma, representa os torcedores ali, sem passar dos limites, é claro. E aí o São Paulo agora tem alguns dias aí a mais de preparação para jogar na semana que vem contra o Grêmio. São Paulo volta a jogar em casa, acho que vai ser o momento de conseguir compensar esses pontos perdidos com uma vitória contra o Grêmio, que acho que é algo bem possível. São Paulo não tem, a princípio, grandes desfalques, o Luiz Gustavo não vai poder jogar e o Alan Franco também não, por conta das suspensões, mas eu acho que são posições que o São Paulo hoje já vai conseguir ter reposição para o jogo, como por exemplo pode entrar o Ferrarese na zaga, o Diego talvez seja vendido, e no meio de campo o próprio Bobadilla, que voltou também da seleção. Então acho que o São Paulo vai com força máxima praticamente contra o Grêmio e é uma oportunidade perfeita para compensar os pontos perdidos contra o Galo. Vamos ficar de olho em tudo isso, tem mercado também acontecendo. A você que acompanhou o vídeo, muito obrigado. Se inscreve aí no canal do Arquibancada, acompanha o nosso conteúdo, nosso trabalho, tem muita informação pela frente e vamos torcer para que então, na semana que vem, o São Paulo reencontre o caminho das vitórias. Beleza? Bom final de semana para todo mundo, um grande abraço, até a próxima.